Qual o sentido da vida? O que acontece depois que morremos? É simplesmente apodrecer debaixo da terra? Existe vida após a morte? São dezenas de perguntas que até hoje a humanidade não conseguiu responder. Mas uma delas é bem curiosa e muito debatido ao redor do mundo. Será que reencarnação realmente existe? Para quem não sabe, a reencarnação é a ideia de que depois da morte o nosso espírito seria capaz de encarnar novamente em outro corpo. Resumidamente, quem crê em encarnação, acredita que a morte física não tem nada a ver com a morte do espírito que volta ao ciclo de renascimento, e isso se repete até que o espírito alcance o autoaperfeiçoamento ao longo da história. Muitos estudiosos tentaram entender e provar que a reencarnação existe, até agora não há um resultado conclusivo, apesar de muitas teorias religiosas, mas existem alguns relatos de pessoas que afirmam ter lembranças de suas vidas passadas. Meu nome é Robert William e mostrarei para vocês alguns casos de crianças que disseram se lembrar das vidas anteriores. O Dr. Jim Tucker, professor de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia, há anos se dedica a estudar crianças que se lembram de coisas de uma vida passada. Para ele 70% das crianças têm uma suposta memória da vida anterior, às vezes da morte. Em outras ocasiões as lembranças envolvem a casa em que a pessoa morava. Segundo os pesquisadores, essas memórias atingem principalmente crianças entre 2 e 6 anos de idade. O primeiro caso que quero contar para vocês é o de uma criança chamada Luke Wellman. Alguns anos atrás Erica, mãe de Luke, notou uma mudança no comportamento do seu filho. Na época ele era muito pequeno, tinha apenas 2 anos de idade, e adorava brincar com um brinquedo que ele chamava de Pan, que, até aqui tudo bem, toda criança dá nome aos seus brinquedos. O problema é que Luke passou a chamar de Pan várias outras coisas, que deixou Erica, sua mãe, muito preocupada. Ao questionar quem era Pan, Erica se surpreendeu. Seu filho disse o seguinte: eu era Pan, eu morri, fui para o céu, vi Deus e ele me mandou de volta para baixo. Quando acordei eu era um bebê e você me chamou de Luke. A criança também falava que quando era uma garota, tinha o cabelo preto e que costumava ter brinquedos iguais aos que tinha em sua vida presente. Achando toda aquela situação bizarra, Erica pediu para que Luke contasse mais detalhes da vida de Pan. Segundo a mãe relatou, Luke disse que morava em Chicago, e que costumava andar de trem. Sobre sua morte, Luke disse que foi em um incêndio, e fez movimentos com as mãos como se estivesse caindo. Depois de fazer algumas pesquisas, Erica encontrou uma história de um incêndio que tinha acontecido em 1993 no Paston Hotel, onde morreram dezenas de pessoas, inclusive uma mulher chamada Pamela Robinson de 30 anos. Ao perguntar para Luke qual a cor da pele de Pam, ele respondeu que ela era negra, exatamente igual à descrição que Erica tinha encontrado de Pamela Robinson. Na época, se eu não me engano, em 2013, a história de Luke ficou muito famosa nos Estados Unidos. Ele chegou a ir em um programa de televisão, onde ao ver as fotos de várias mulheres diferentes, Luke conseguiu apontar qual delas era Pamela. Será que Luke realmente é a reencarnação de Pamela? Ou tudo isso é resultado de uma fantasia? E o nosso segundo caso envolve o pequeno James Leninger. Tudo começou há 20 anos atrás, quando no dia 1º de maio de 2000, o pequeno James acordou os pais dando gritos inesperados no meio da madrugada. Na época, com apenas 2 anos de idade, seus pais acharam que eram apenas pesadelos, algo normal que acontece com qualquer criança. Com o tempo, mais coisas estranhas continuaram acontecendo. James adorava brincar com aviões e nas suas brincadeiras, e nos desenhos que fazia, ele sempre envolvia bombas, mísseis e fogo. Em um dos seus pesadelos, James gritava coisas relacionadas a aviões, dizendo que sua aeronave estava pegando fogo. Isso faz algum sentido para você? Bom, um dia, Bruce e Andrea, os pais de James, o acordaram de um pesadelo e perguntaram para o filho o que estava acontecendo. James disse que seu avião tinha pegado fogo por causa dos mísseis japoneses, que havia decolado de uma base chamada Natoma, e que tinha um amigo chamado Jack Larson. Ele ainda ressaltou que quando os japoneses derrubaram sua aeronave, ele acabou morrendo em Ojima,
Curiosos, os pais de James resolveram investigar o caso. Eles procuraram nomes, sobrenomes, dados geográficos, datas, ocorrências, locais e pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Depois de muita pesquisa, os pais de James encontraram a história de um homem chamado James Houston que tinha morrido no dia 3 de março de 1945 na Batalha de Iwo Jima. James Houston morreu quando tinha 21 anos de idade, enquanto completava sua última missão antes de voltar para casa. Seria James Leininger a reencarnação de James Houston? Nesse momento, os pais de James sabiam que as lembranças não eram frutos da sua imaginação. A memória de James e sua história foi contada no livro A Volta, escrita por Bruce e Andrea Leininger. Esse caso é muito parecido com a história de um garoto de 4 anos, que surpreendeu sua mãe quando afirmou que foi morto atingido por um tiro na garganta em uma vida anterior. O garoto chamado Eduardo Austrian tinha uma dor de garganta que nunca passava, consequência do tiro que tinha tomado na vida anterior. Eduardo dizia que se lembrava exatamente de quando tinha 18 anos, que vivia na França, e que uma de suas últimas memórias da vida passada era o gosto de sangue na garganta, e a chuva caindo em uma trincheira repleta de lama. E para os pais do garoto, esse era um indício de que ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial na vida passada. Apesar de ter sido levado em vários médicos, nenhum deles conseguiu encontrar o problema na garganta do menino. A solução foi retirar as amígdalas de Eduardo. Depois que isso foi feito, misteriosamente surgiu um cisto na garganta do garoto. E aí veio o acontecimento mais estranho. Quando os pais de Eduardo começaram a conversar com ele sobre suas memórias, o cisto começou a diminuir, até que desapareceu por completo. Para seus pais, Eduardo é a reencarnação de um soldado que lutou a Primeira Guerra Mundial. Em outro caso que foi estudado pelo Dr. Jim Tucker, um garotinho chamado Ryan, que afirma ser a reencarnação de um homem que morreu há mais de 50 anos. Esse homem seria Marty Martin, um ator norte-americano de Hollywood. O caso que aconteceu em Oklahoma surgiu quando Ryan começou a ter pesadelos estranhos. Depois de um ano tendo pesadelos com frequência, ele resolveu contar para Cindy sua mãe. Ele chegou até ela e disse: "Eu tenho algo que eu preciso te dizer, eu costumava ser outra pessoa." O que fez a família pensar que não era apenas imaginação, foram os detalhes contados por Ryan. Ele contou sobre as viagens que fez pelo mundo, que trabalhou com estrelas de Hollywood, como a atriz Rita Hayworth, e até chegou a dançar na Broadway em Nova York. Depois de analisar o caso, o Dr. Jim Tucker confirmou que realmente havia muita semelhança entre as memórias de Ryan e a vida de Marty Martin. O mais assustador é que a criança, apesar de frequentar a igreja, nem sabia o que era reencarnação. No começo, os pais ainda estavam céticos quanto a essa história, mas tiveram certeza da reencarnação do filho, quando um dia, após fazer uma pesquisa e encontrar a foto de um filme de 1932 onde Marty Martin estava, Ryan apontou o ator com entusiasmo e disse: "Esse sou eu." Agora o caso é de um garoto chamado Gus Taylor. Quando a criança tinha quase 2 anos de idade, ele disse a seu pai o seguinte: "Quando eu tinha a sua idade eu costumava trocar as suas fraldas." Seu pai achou aquela situação completamente estranha, mas ignorou. 2 anos depois, quando Gus tinha 4 anos de idade, Gus disse que costumava ser ao de seu avô, que tinha morrido um ano antes do seu nascimento. O pai de Gus mais uma vez ignorou o que o filho disse, mas ficou com aquilo na cabeça. Só que uma terceira ocasião o garoto viu um álbum de fotos de família e imediatamente apontou o dedo para seu avô nas fotos contando detalhes sobre o primeiro carro que ele teve. Apesar de nunca ter conhecido e nem visto fotos do avô, ele sabia quem era. Mais estranho ainda foi quando Gus contou que a irmã de Aldi havia sido assassinada e enterrada na Baía de São Francisco algumas décadas antes, um segredo que havia sido guardado de Gus e que inclusive era um tabu na família. Qual a explicação para todos esses acontecimentos, hein? A única hipótese é que essas pessoas realmente reencarnaram. E você? Acredita que o fenômeno pode acontecer? Deixe o seu like e o seu comentário, que eu vou ficando por aqui. Até a próxima.